Reverenda irmã religiosa, caríssimos irmãos, podem sentar-se. A liturgia do domingo de hoje nos coloca a afirmação sobre aquilo que nós devemos estar atentos em nossa vida, que é justamente esperar a salvação que somente Jesus veio para nos dar. Nem em uma outra religião nós vemos a afirmação de que o próprio Deus se encarnou e veio habitar entre nós, e muito menos que ele tenha morrido por amor de nós, seres humanos, e que tenha, sobretudo, também ressuscitado ao terceiro dia. Longe disso, nós vemos deste modo que os fundadores das grandes religiões nada têm em comparação a nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa Santa Missa, de modo particular e de modo também especial, eu agradeço a Deus pelo meu primeiro ano de sacerdócio. E vamos fazer uma pequena reflexão a respeito do que é ser sacerdote. O sacerdócio leva a servir a Deus num estado que em si mesmo não é melhor nem pior do que os outros fiéis, mas é sobretudo diferente. As vocações de sacerdotes aparecem revestidas de uma dignidade e de uma grandeza que nada supera na terra. Mais do que apenas um trabalho profissional, vai nos dizer São José Maria Escrivá, este vai ser, se assim se pode dizer, o nosso trabalho, o trabalho de ser sacerdote, que ao exercer as atividades sacerdotais, possui em nosso coração a identidade com Cristo, a qual dedicam todas as horas do dia, que sempre serão poucas, porque terão de estudar constantemente sobre a palavra de Deus, orientar espiritualmente os fiéis, ouvir muitas confissões, pregar incansavelmente e rezar muito, com o coração sempre voltado para o nosso Senhor no sacrário. Aqueles a quem nosso Senhor escolheu para ser seus, numa maravilhosa entrega cheia de alegria, mesmo no meio de tantas contrariedades que não faltam a nenhuma criatura. Quando nós nos tornamos sacerdotes, nós não deixamos de arrastar pela tentação de imitar as ocupações e o trabalho que muitas das vezes são comuns dos leigos, mesmo que se trate de tarefas que conhecem bem por as terem realizado até ser sacerdote, o que lhes conferiu uma mentalidade laical que não perderão nunca. Então, deste modo, nós vemos que assim, se o padre deixa de realizar as suas funções sagradas e vai ser apenas mais um profissional, ele perde a sua identidade sacerdotal. E São José Maria Escrivá nos convida a ser sacerdote 100% entregue a nosso Senhor. A nossa competência nos diversos ramos do saber humano, das ciências naturais, não os levará, portanto, a querer apresentar-se como sacerdotes psicólogos, sacerdotes biólogos ou sacerdotes sociólogos, mas nós recebemos a missão divina de ser apenas sacerdotes, sacerdotes por inteiro. É provável que sobre muitos assuntos temporais humanos, alguns sacerdotes possam entender mais do que muitos leigos, mas desde que passaram a ser clérigos, calam com alegria essa competência para continuarem a fortalecer-se espiritualmente por meio da oração constante, para falarem somente das coisas de Deus, para pregarem o Evangelho e administrar os sacramentos. Este é, se assim se pode dizer, o nosso trabalho profissional, o nosso trabalho sacerdotal, a qual nós dedicamos todas as horas do nosso dia, que sempre serão, como eu disse, poucas, mas que são entregues a nosso Senhor. E quando falamos de sacerdócio, nós também falamos de renúncia. Como diz o Beato Futon Shin, ser sacerdote é ser vítima. Todas as considerações podem aumentar, como vos dizia, os motivos de espanto. E quando falamos de renúncia, alguns continuarão talvez a perguntar a si mesmos: mas por que essa renúncia a tantas coisas boas e nobres da terra,
há uma profissão mais ou menos brilhante, há uma influência cristã mediante o exemplo no âmbito da cultura profana, do ensino, da economia ou de qualquer outra atividade social. Outros irão se lembrar de que hoje, em não poucos lugares, graça uma desorientação notável sobre a figura do sacerdote. Fala-se muito que é preciso procurar a sua identidade e coloca-se em dúvida o significado que a entrega a Deus no sacerdócio possa ter circunstâncias atuais. Também poderá surpreender a alguns que numa época em que se escasseiam as vocações sacerdotais, estas surjam entre cristãos que já tinham sido resolvidos, graças a um trabalho pessoal exigente, os problemas de emprego e do trabalho no mundo. E a santidade não é apenas para os sacerdotes e para os leigos, é uma santidade, é um chamado a ser santo que todos nós temos. Uma única e a mesma é a condição de fiéis cristãos nos sacerdotes e nos leigos, porque Deus nosso Senhor nos chamou a todos à plenitude da caridade, à santidade. Não há santidade de segunda categoria, ou existe em nós uma luta constante por estarmos na graça de Deus e sermos conformes a Cristo, nosso modelo, ou desertamos dessas batalhas divinas. O Senhor convida-nos a todos para que cada um se santifique no seu próprio estado de vocação. A santidade não depende do estado, solteiro, casado, viúvo, sacerdote, mas sim da correspondência pessoal à graça de Deus, que a todos é concedida, para empreendermos e aprender a afastar de nós as obras das trevas e nos revestirmos das armas da luz, da serenidade, da paz e do serviço aos outros e também o serviço, sobretudo, a Deus. A dignidade do sacerdócio nos leva a servir a Deus no estado que em si mesmo não é melhor e nem pior, como eu disse. Mas a vocação de sacerdote aparece revestida com uma dignidade e uma grandeza que nada pode superar aqui nessa terra. E Santa Catarina de Sena vai nos dizer, que coloca nas próprias palavras de Jesus essas palavras: não quero que diminua a reverência que se deve professar pelos sacerdotes, porque a reverência e o respeito que se lhe manifesta não se dirige a eles, a nós sacerdotes, mas ao próprio Cristo, em virtude do sangue que lhes dei para que o administrasse. Se assim não fosse, deverias dedicar-lhes a mesma reverência que aos leigos, e não mais. Não devem ser ofendidos. Ofendendo-os, ofende-se a mim, vai dizer o próprio Cristo, e não a eles. Por isso o proibi e dispus que não admito que toqueis nos meus cristos, como vai dizer a Sagrada Escritura. Uma das alegrias de ser sacerdote é justamente o sacrifício da Santa Missa. Pelo sacramento da ordem, o sacerdote torna-se efetivamente apto para emprestar a nosso Senhor a minha voz, as mãos, todo o meu ser. É Jesus Cristo quem na Santa Missa, pelas palavras da consagração, transforma a substância do pão e do vinho no seu corpo, alma, sangue e divindade. Nisto se fundamenta a incomparável dignidade do sacerdote, uma grandeza que é um dom que foi emprestada pelo próprio Deus, que vai ser, de um certo modo, compatível com a minha pequenez. Eu peço a nosso Senhor que nos dê a todos os sacerdotes a graça de realizarmos santamente as coisas santas e de refletirmos também na nossa vida as maravilhas das grandezas do Senhor. Nós que celebramos os mistérios da paixão do Senhor, temos de imitar o que fazemos. E então a hóstia ocupará o nosso lugar diante de Deus, se nós mesmos nos fizermos hóstias, vai nos dizer São Gregório Magno. E quando olhamos e julgamos algum mau sacerdote, nós devemos, diante dessa realidade que é triste no nosso meio, se alguma vez
encontrardes um sacerdote que exteriormente não parece viver de acordo com o Evangelho, não o julgueis, vai nos dizer São José Maria Escrivá. Deus é quem somente deve o julgar. Sabei que se celebra validamente a Santa Missa com a intenção de consagrar, nosso Senhor não deixa de descer até aquelas mãos, ainda que sejam indignas. Pode haver maior entrega, maior aniquilamento do próprio Cristo, mais do que em Belém, na sua encarnação e no seu nascimento e no Calvário. E nós nos questionamos o porquê disso. Por que Deus, o próprio Cristo, se deixa estar entre os maus? Porque o próprio Senhor tem um coração oprimido pelas suas ânsias redentoras, porque não quer que ninguém possa dizer que não foi chamado, porque faz encontrar pelos que o não procuram. Ele é o próprio amor, não há outra explicação. Que insuficientes se tornam as palavras para falar do amor de Cristo. O próprio Deus se rebaixou a tudo, admite tudo, expõe-se a tudo, a sacrilégios, a blasfêmias, a frieza e indiferença de tantos, contanto que venha a oferecer a alguns, ainda que seja a único homem, a possibilidade de descobrir e bater o coração cheio que salta de alegria em nosso peito. E o próprio Cristo, com o seu coração chagado, vem ao nosso encontro. Mas, sobretudo, dentro do ministério sacerdotal, nós encontramos uma relação íntima entre a Virgem Maria e o sacerdote. Esta é a identidade do sacerdote, instrumento imediato e diário da graça de Deus que Cristo ganhou para nós. Se compreendesse isto, se isto é meditado no silêncio ativo da oração, como se pode considerar o sacerdócio uma renúncia? É um ganho impossível de calcular. A nossa Santa Mãe, a Santíssima Virgem Maria, a mais santa das criaturas, que é imaculada, mais do que ela, só Deus, trouxe uma vez ao mundo, mas os sacerdotes trazem a Jesus diariamente ao nosso altar e ao nosso coração, à nossa terra, ao nosso corpo e à nossa alma. Todos os dias, Cristo vem para nos alimentar, para nos vivificar, para ser desde já o penhor da vida futura. Nós estamos nos preparando para o Santo Natal de Nosso Senhor, nós estamos no tempo do Advento, nós devemos assim pedir que constantemente o Senhor envie mais sacerdotes e ter essa ânsia para que todos cheguem ao termo da nossa salvação. Como o próprio São José Maria Escrivá nos indicou, que Nossa Senhora, dando o seu sim a Deus, nos trouxe Jesus pela encarnação, mas a dignidade do sacerdote está justamente em trazer a Jesus aqui nessa terra, todos os dias, onde se celebra a Santa Missa e também se administra os outros sacramentos. Que nós possamos crescer no amor ao sacerdócio, que é justamente o amor ao Sagrado Coração de Jesus, que Ele, dando um amor tão grande para cada um de nós, se deixou estar entre nós por meio dos sacerdotes e também, sobretudo, da Divina Eucaristia, a qual os sacerdotes têm a incumbência de oferecer ao próprio Deus. Então eu peço as orações de todos para que nós possamos continuar na nossa missão, para que Deus possa também produzir grandes frutos de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.